Olá pessoal, iniciando então o PET 7 do 9º ano. Nós temos uma entrevista, ela é bastante longa, esse texto é longo, mas você leia com bastante atenção porque é um assunto bem focado na mídia, sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, que tem se falado bastante, mas parece que quanto mais a gente lê, cada um acrescenta informações. Então você leia esse texto, reflita, né? Tem as perguntas e em cima das perguntas tem as respostas. Provavelmente quem respondeu é alguém que entende sobre o assunto, porque quando você vai fazer uma entrevista, obviamente você vai fazer entrevista com pessoas da área, né? Então a gente sempre tem dúvida. Na entrevista aí, você vai responder as perguntas. Letra A, uma entrevista apresenta um tema, isso é um fato, apresenta todo o texto, tem objetivos, tem funções. E esses objetivos são definidos previamente entre entrevistador e entrevistado. Então, nesse gênero textual, os objetivos são definidos anteriormente, né, antes, previamente. Qual o tema e os objetivos da entrevista que você acabou de ler? Observe a hora que você vai ler, você já identifica o tema lá no início do texto e por quê, né, que foi feita essa entrevista. Letra B. Normalmente a entrevista é precedida por um título e por um subtítulo. A entrevista apresenta uma linguagem clara e de fácil compreensão, apresentando perguntas de uma maneira lógica e ordenada. Claro, eu não vou fazer uma pergunta sobre um assunto, aí depois eu mudo de assunto, faço uma outra pergunta, depois eu volto na mesma aí, né? Quem está assistindo, se for televisionada, vai começar a não entender nada, se for escrita também. Então, antes de ler da entrevista, o leitor encontra 2 parágrafos de autoria do jornalista André. E qual a finalidade desses parágrafos? Leia que você vai responder fácil. Letra C. A entrevista compreende 3 momentos. Introdução, as perguntas do entrevistado, as respostas do entrevistador, né? No caso, as perguntas, quem faz é o entrevistador, as respostas é o entrevistado e uma conclusão. Qual é a relação entre o tema abordado na entrevista que você acabou de ler e o perfil do entrevistado? Né? Quem será? Será que com certeza é o médico, né? Letra D. Podemos afirmar que o jornalista André se preparou para realizar a entrevista com o médico americano, Gregory. Que indícios dessa preparação podem ser identificados nas perguntas feitas por ele? Explique. Provavelmente ele quis conhecer um pouco sobre a pessoa do médico, né? Geralmente há até uma prévia, eles conversam um pouco antes, ele fala, não, sobre questões políticas eu não quero comentar, então, para não haver um constrangimento ao vivo, ou até mesmo, quando é escrito dá para editar, mas quando é ao vivo, então eles conhecem sim, eles abordam o que pode ser comentado anteriormente para não constranger. No nosso dia a dia podemos obter informações por meio de perguntas dirigidas a uma pessoa que pela sua formação ou função tem algo relevante a dizer sobre o assunto de interesse público. Então, aí no caso, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é a entrevista, que é um gênero jornalístico, tem uma estrutura com perguntas e respostas, feitas, obviamente, por alguém, né, um jornalista, e a resposta pelo entrevistado. A finalidade, qual que é a finalidade? Há diferentes contextos da entrevista. Então, você vai ler esse box e responder as perguntas abaixo. Vamos ver o que tem. Não, terminou. Essa semana finalizamos.